Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o paradoxo de Fermi. Eu acho que sempre é muito legal falar sobre paradoxo. Paradoxos são adoráveis, pelo menos em sua maioria. Dá para expandir o assunto para bastante coisa, dá para falar sobre muita coisa, falando sobre a ideia do paradoxo e tentando criar umas hipóteses do porquê que esse paradoxo existe, né? Dando um contexto, né, sobre isso, o Enrico Fermi, lá em 1950, mais ou menos, fez uma pergunta, né? Se o universo é tão grande, onde que está todo mundo? Porque, até o que se sabe, hoje em dia a gente não tem nenhuma evidência de civilização extraterrestre. Se você acredita que a gente é visitado por alienígena, eu sinto muito, tá? A gente não tem evidência nenhuma que suporta isso. Ah, mas tem uns. Os militares dos Estados Unidos querem esconder de nós os relatórios. Não. Eles querem esconder as tecnologias militares deles e não o que eles viram, sabe? É basicamente isso. Às vezes a. Às vezes eles não liberam foto das coisas nos arquivos. Não é nem para não mostrar o que eles viram, mas é para não mostrar, para não dar pista para os inimigos o equipamento que eles usaram para captar aquilo, sabe? Os equipamentos, os sensores, as câmeras. Eles não querem mostrar isso, não faz sentido para eles mostrarem isso. E aí acaba que as pessoas ficam achando que, poxa vida, eles estão escondendo o alienígena. Não, na verdade não. Existe uma grande possibilidade dos fenômenos que a gente vê no céu hoje em dia e acha que é alienígena ser, na verdade, tecnologia militar altamente desenvolvida. Afinal de contas, os aviões militares que a gente conhece, pelo menos dos Estados Unidos da década de 70, 80, são fascinantes no sentido de capacidade, de velocidade, de manobrabilidade. Vai saber o que existe hoje em dia, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente não tem evidência nenhuma de vida extraterrestre, por enquanto. Existem várias iniciativas para procurar vida extraterrestre. Inclusive, temos grandes nomes da divulgação científica que se empenharam bastante nisso, como é o exemplo do Carl Sagan, ele gostava muito de pesquisar sobre isso. Na série Cosmos, ele deixa isso muito claro também. Só que. Ah, tem o Stephen Hawking também, que ele queria achar viajantes no tempo, né? Atualmente está um pouco complicado falar de Stephen Hawking, mas. Enfim. Voltando então ao paradoxo de Fermi, é basicamente isso. A gente tem uma quantidade enorme de planeta, de estrela, de galáxia, o universo é enorme, a gente sabe disso. Só que ninguém aparece pra gente, né? Esse é o paradoxo. Poxa, se existe tanta possibilidade assim de vida, tanta probabilidade de vida, de existir vida, então por que que não tem nenhuma evidência? Tem alguma coisa errada aí. Um ponto que eu gostaria de deixar claro, né, antes de começar, é que quando falam que, como tem tanto planeta por aí habitável, logo, por ter tanto planeta, então a probabilidade de existir vida em outro planeta é alta. Em algum lugar do universo é alta. Não necessariamente. Se a vida for algo extremamente raro, que surge de uma maneira muito específica, a probabilidade não é alta, sabe? Não adianta usar esse argumento aqui. Mas vamos supor, para esse paradoxo, que a vida é uma coisa que surge assim de uma maneira não tão complicada em outros lugares, em outros mundos que não a Terra, né? E aí a gente tem esse paradoxo, né?
esse preceito tem que ser verdadeiro para que o paradoxo funcione, para que ele seja um paradoxo, né? Senão não é um paradoxo. Então, assumindo que isso é verdadeiro, a gente tem que propor algumas hipóteses para explicar a existência desse paradoxo, o paradoxo de Fermi, do porquê que existe um monte de planeta e não existe vida, não existe evidência de vida. Então, existem algumas hipóteses, e a primeira dessas hipóteses não necessariamente foram propostas nessa ordem que eu estou falando, não está nem em ordem de importância, é só uma ordem aleatória, tá? Essa os conspiracionistas adoram também, que é a hipótese do grande filtro. A ideia do grande filtro é que existe alguma coisa que a gente não sabe qual é. A gente já pode ter passado por ele, pode ainda não ter passado por ele, o que é um pouco deprimente. Existe alguma coisa que faça com que a civilização pare o seu desenvolvimento, ou desapareça, seja extinta, em algum ponto, né? A ideia é que algum estágio da evolução é extremamente raro. Dá para aproximar esses estágios em vida simples, aí você muda para células mais complexas, depois tem inteligência, que é um conceito muito amplo, a inteligência é um conceito extremamente amplo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é inteligência, porque quem sou eu para falar o que é inteligência? Se não existe consenso nem na academia científica direito sobre isso, quem sou eu na fila do pão para falar, para definir, isso aqui é inteligência, isso não é inteligência, não é? E depois a tecnologia, né, que é aplicar ciência e conseguir resultado através da ciência. E a ideia é que quase nenhuma espécie consiga passar por todas essas etapas. Existe a hipótese, por exemplo, de que o grande filtro foi uma das grandes extinções que existiram. Se eu não me engano, já existiu algumas grandes extinções, de extinguir, tipo, 95% das coisas que existiam na Terra, sabe? E continuou tendo vida depois disso, mas em menor quantidade. Depois a gente se recuperou, claro, mas já existiu várias dessas grandes extinções. A ideia aqui é que as outras civilizações não tenham tido tanta sorte, igual a sorte que a gente teve, né? Então, essa é uma hipótese. A segunda hipótese é de que eles estão escondidos. Isso também abre muita margem para conspiracionista, né? Na verdade, tudo aqui abre muita margem para conspiração, para teoria da conspiração. Mas vamos lá. A ideia de que eles estão escondidos também é um pouco assustadora. Porque eles estão escondidos por algum motivo. Estar escondido nesse contexto seria um pouco perturbador, na verdade, porque eles têm que estar escondidos de alguma coisa, e se eles estão escondidos é porque tem algum perigo. E se tem uma coisa que a gente não está, é escondido. A gente manda sinal de rádio, a gente manda sinal, um monte de onda eletromagnética para o espaço a todo tempo. Transmissões de televisão, transmissões de rádio, tudo isso a gente manda para o espaço, sem nenhuma preocupação. E eu não acho que a gente deva ter preocupação mesmo. Eu não acho que essa hipótese tem muita, muito respaldo científico, não. Uma outra hipótese, essa é bem mais provável, muito mais provável, é que a viagem interestelar é impossível. Não impossível no sentido de, fisicamente impossível. Só que para uma civilização, pressupõe-se que essas civilizações não são onipotentes, o que é bem sensato, eu diria, não conseguem passar da velocidade da luz, né? No universo existe esse limite. Nada consegue passar da velocidade da luz. Nada com massa consegue passar da velocidade da luz. E para você acelerar alguma coisa próxima da velocidade da luz, você precisa de muita, 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 muita energia. E bote muita nisso. Muita energia mesmo, para chegar próximo da velocidade da luz. Então, isso exige um desenvolvimento tecnológico enorme, mesmo. É muito complicado. E mesmo que uma civilização consiga se acelerar
ou acelerar as mensagens dela na velocidade da luz, que é o caso de onda eletromagnética. Ainda assim, as distâncias que a gente está falando aqui, quando a gente fala de distância de estrela para estrela, de galáxia até outra galáxia, são absurdas, tá? É coisa de passar milhares e até milhões, às vezes bilhões de anos, na velocidade da luz, até chegar a mensagem para uma outra civilização. Isso faz com que seja bem provável, na verdade, que a civilização que a gente tenha visto e mandado mensagem, se a gente tivesse visto e mandado mensagem, não exista mais quando a mensagem chegou. É bem provável que eles já tenham sido extintos, né? Então essa hipótese eu acho que é bem legal. As distâncias são absurdas. Mesmo com a nave mais rápida possível, você ainda ia levar milhões de anos, né? E a gente sabe que milhões de anos é lógico, para medidas astronômicas não é muita coisa. Só que para uma civilização é bastante coisa, né? O ser humano não existe há 1 milhão de anos. Existe uma outra hipótese que é outra que eu gosto bastante, eu acho que ela faz bastante sentido, que é a de que ou a gente está muito cedo no universo ou muito tarde. Eu vi recentemente deve ser faz uns 2 anos, isso, no máximo 3, mas deve fazer uns 2 anos, saiu um artigo falando que a idade de ouro no universo para surgir vida seria alguns bilhões de anos atrás. Né? Se tinha mais energia no universo. De novo, não é energia no sentido do misticismo, tá? É energia mesmo. Energia, onda, calor. É isso. Existia mais estabilidade também no universo, então a idade de ouro para surgir vida no universo seria alguns bilhões de anos atrás. Então, é bem provável que nós estejamos atrasados e que todas as outras civilizações já tenham sido extintas, na verdade. É bem provável que algumas civilizações já tenham sido extintas. Então, a nós só resta tentar encontrar vida dentro das nossas limitações. A gente tem uma certa perspectiva de futuro nessa área. Existem alguns pesquisadores fenomenais se empenhando nisso. O próprio Carl Sagan, que fez a série Cosmos, ele tinha um projeto muito legal. Se eu não me engano, era o projeto 7. Traduzindo para o português, é a busca por inteligência extraterrestre. Então, eles ficam procurando com radiotelescópio. A gente também tem alguns telescópios procurando bioassinatura. A gente está trabalhando bastante nisso, tá? A gente só não acha evidência nenhuma, isso é muito frustrante, na verdade. Mas a gente tá tentando procurar evidências de vida extraterrestre. Porque se fosse do jeito que as pessoas falam, né? Ah, apareceu um disco voador aqui, poxa, que maravilha seria, né? Isso seria muito legal. Mas não é assim que uma evidência na ciência se constrói, né? Não é, ah, meu tio viu, sabe? Não é assim que funciona. Tem até uma mensagem interestelar que foi mandada por alguma Voyager, eu não lembro qual Voyager que era, mas que eles mandaram um disco de ouro, né? O Carl Sagan foi se eu não me engano, foi o idealizador da mensagem. Ele, provavelmente a esposa dele também, alguma coisa assim. Eles mandaram esse disco numa sonda Voyager. Nesse disco tem alguns desenhos, algumas mensagens e algumas imagens, alguns textos, mas é lógico, provavelmente não em inglês, em alguma, provavelmente em binário, alguma coisa assim, Morse, eu não lembro ao certo.
Mas é muito legal, essas iniciativas existem. Aparentemente só não é fácil encontrar vida mesmo. E isso é interessante. Eu queria que você falasse a sua opinião. Deixa nos comentários se você acha que existe vida extraterrestre ou não, tá? Eu já fui um pouco cético com a existência de vida extraterrestre. Na verdade, vida não, né? Vida deve ser algo muito simples de acontecer. Mas inteligência. Inteligência é extraterrestre. Eu acho que é muito difícil acontecer, né? Mas vida não deve ser tão difícil assim. Talvez até Marte já tenha tido vida. É para isso que tem o robô Perseverance lá, um rover. Ele pousou num lugar lá em Marte, o Perseverance. Não faz muito tempo isso. Ele pousou na cratera Jezero, que era um delta de rio. O delta do rio é onde o rio deságua no oceano, né? E aquela cratera era um delta. Teve uma época que Marte teve água. Hoje em dia ele não tem mais por algumas questões da atmosfera, do campo eletromagnético. Vale todo um vídeo sobre isso, inclusive, mas lá era um delta. E a gente supõe que, por ser um delta, todo o sedimento que vinha das montanhas, de todo o caminho do rio, passava por lá e ficava lá no chão. Por isso que o Perseverance pousou lá, para tentar achar evidência de que já existiu bactéria lá. Pelo menos vida microbiana, né? E ele tá nessa busca. A gente ainda não encontrou, aparentemente, nada de muito significativo, mas é interessante. Estamos buscando. Então deixa a sua opinião se você acha que existe vida e se você acha que existe vida inteligente, que são duas coisas completamente diferentes, né? E eu acho que é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, se você chegou até aqui, se alguém chegou até aqui, na verdade, e tá tudo bem se ninguém chegou até aqui. É legal fazer esses vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.